Eu sou o seu irmão em Cristo, pastor Valério, carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 12. Assim está escrito: naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. A palavra de Deus vai usar aqui, em Efésios 2,12, a expressão ateus. Ateus, de acordo com o original, que para nós, aquilo que os tradutores trouxeram para o nosso português é sem Deus. É curioso porque o ateu propriamente dito, ele não existe. Existe apenas na prática, ou seja, toda aquela pessoa, aquele indivíduo que não obedece a Deus, a partir da sua palavra, dos seus princípios e valores bíblicos, é um ateu. Do ponto de vista teológico, é ateu, na prática. Teoricamente não. Filosoficamente não existe ateu. Todos os homens têm consciência da existência de Deus. É o que está em Romanos capítulo 1, versículo 20. Lá é dito que a criação revela um Criador e todos nós temos consciência da realidade deste Criador e de seus atributos. Muito bem. Mas eu estou trazendo esse tema aqui, o ateísmo, exatamente para poder fazer referência à política. Quero entrar também no assunto da política. Há quem diga que o socialismo e o comunismo teve a sua origem no grande e importante filósofo Karl Marx. Karl Marx, o alemão que nasceu em 1818 e morreu em 1883. O Karl Marx foi um dos maiores ateus que a história humana conheceu. Muito admirado naquela época e nos dias de hoje também. E a política, em especial a esquerda, podemos dizer a esquerda mais radical, adotou as suas ideias, a ideologia do Karl Marx. E um dos pensamentos do Karl Marx foi os bens de produção, a exemplo da terra, a indústria, as fábricas, teria que ter no governo o monopólio, quer dizer, o governo teria que ter o monopólio desses bens. E mais, a própria família. Daí veio, por exemplo, a ideia do Karl Marx de dizer que a primeira propriedade privada não foi uma cerca de arame, mas a família. Porque no entendimento dele, o pai domina a esposa, domina os filhos, e no entendimento dele não seria correto. Esse governo, esse domínio teria que estar também com o Estado. Muito bem. Ainda alguém fazendo referência ao Karl Marx disse o seguinte, que parecia que ele queria remover Deus dos céus. Lembra do Lúcifer, que foi expulso quando ele se rebelou contra Deus? A criatura se rebelando contra o Criador, Deus removeu ele do céu. Parecia que o Karl Marx queria então se vingar, entre aspas. Mas o que a palavra de Deus nos fala a respeito disso? Nos fala que o ateu sempre existiu, quer dizer, o ateu prático. Nos dias de Davi, ele falava o seguinte, lá no Salmo 14, diz o insensato no seu coração, não há Deus. No capítulo 10, versículo 4, o salmista vai dizer que o insensato, ele não investiga a respeito de Deus, não examina para poder tomar consciência de um Deus que é real, que é pessoal, por causa do orgulho daquele que é o insensato. Ele se deixa levar por um sentimento de altivez, de prepotência, e por conta disso ele não procura investigar a respeito de Deus. Mas como eu já falei, as pessoas em geral que não se orientam pela palavra de Deus através de uma vida de fé prática, é ateu. A Bíblia considera esse tipo de gente, né, de pessoas ateias, né? Por isso que há uma necessidade da pessoa se voltar para Deus. Ainda falando sobre a questão esquerdista,
eles levam muito em consideração o idealismo do Karl Marx, e sabemos que nesse contexto vai entrar o quê? A liberação às drogas, né? Eles fazem apologia também ao aborto, né? A legalização do aborto. O ano passado, a esquerda americana, que o Obama é dos democratas, né? Representam a esquerda, legalizou juntamente com a Suprema Corte, nos 50 estados americanos, o casamento homoafetivo e por aí vai. Ou seja, a esquerda, que tem a sua origem no Karl Marx, ignora a cultura judaico-cristã, que tem como objetivo cultivar os valores morais, éticos e assim por diante. Mas para ir finalizando, qual seria a saída? A saída, nós sabemos que é Jesus Cristo. E nós, na condição de cristão, temos que orar por essas pessoas, falar a respeito de Jesus Cristo para elas, e Deus vai fazer a obra. Porque o versículo que eu li diz que os ateus, isto é, as pessoas sem Deus, não têm esperança. São pessoas sem esperança. Lá em Jó, capítulo de número 20, e o versículo 11, lá é dito, me parece que é o 11, 20 ou 20, 11, que a pessoa incrédula, a esperança dela é morrer. Ela espera apenas, como diria o Raul Seixas, está esperando a morte chegar. Mas nós não. A nossa esperança é Jesus. Está lá em 1 Timóteo 1, versículo 1. A nossa esperança é Jesus Cristo. Por isso, que você então, que pensa da forma que leva em consideração as ideias do Karl Marx, que é um esquerdista, e que prega e faz apologia ao socialismo, o comunismo, o ateísmo, se volte para Jesus, porque a verdade propriamente dita, sob o ponto de vista moral, nós encontramos na Bíblia. Não é o homem que tem a verdade. A verdade, o homem, ele trabalha muitas vezes em cima de princípios filosóficos verdadeiros, conceitos científicos também verdadeiros, mas em se tratando de princípios e valores éticos e morais verdadeiros de forma total e absoluta, só a Bíblia. Por isso fica aqui essa reflexão para a nossa meditação. Se você gostou, entra lá no canal Valério Pontes e vamos juntos evangelizar o mundo. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.